Pokémon é uma das maiores marcas do entretenimento. Ele possui jogos, animes e incontáveis outros produtos. Mas e se eu te dissesse que durante muito tempo Pokémon cometeu um grave erro, e esse erro poderia acabar com a franquia se não fosse corrigido? Estando com a gente há mais de 20 anos, com os seus jogos, anime, TCG e diversos outros produtos, Pokémon é sem dúvida uma franquia muito bem sucedida. Mas se Pokémon tem sucesso, então qual seria o problema que durante tantos anos afetou a franquia? Bom, essa resposta eu posso encontrar falando de dois pontos. O primeiro seria o seu anime, e o segundo seria o jogo que praticamente condenou a franquia. Vamos começar falando do anime. Ele tem mais de 20 anos e mais de 1000 episódios, e isso é uma quantidade muito grande de episódios para pouca evolução. E aqui eu posso comparar o anime de Pokémon com o anime de One Piece. Ambos os animes possuem um número absurdo de episódios, tendo sempre o mesmo protagonista desde o seu início até os dias atuais. Então, o que diferenciaria os dois, além do óbvio? Simples, o desenvolvimento. Durante todo o arco, durante toda a história de One Piece, o Luffy e os demais acabaram evoluindo, houveram acontecimentos que marcaram a história para sempre, e todos esses se mantinham, o que tornava a jornada de cada personagem cada vez mais cativante e completa. Agora, quando a gente olha para Pokémon, vemos algo bem diferente. Afinal, com o término da primeira jornada do Ash, com a primeira liga tendo sido encerrada, era questão de tempo até uma nova temporada em Johto. Mas essa acabou sendo só mais do mesmo, e a gente seguiu com isso dali pra frente. Cada região se baseava exatamente na mesma receita, conhecer novos personagens e pokémons enquanto buscava as 8 insígnias para entrar na liga, e toda vez ele perdia. Mas a pior parte eram os momentos em que o Ash chegava a regredir só para que o anime pudesse continuar seguindo em frente do mesmo jeito que sempre seguiu, com a mesma receita, e isso levou muito tempo para mudar. Na minha opinião, levou tempo demais. Comercial! Você gosta de monstrinhos? Gosta de lutar com eles como se fossem galo de briga? Tá, péssimo exemplo. Mas ainda assim, gosta de jogos em que você usa monstrinhos virtuais para lutar uns contra os outros? Bom, se sim, é o seu dia de sorte, porque eu te apresento V-Monsters. V-Monsters é um jogo mobile RPG baseado na criação e no combate de monstrinhos. Você começa com um e depois de algumas lutas, quando juntar dinheiro, você compra ovos e vai ter logo um monte deles. Ele foi originalmente baseado em Digimon, por isso você vai encontrar um monte deles no jogo. Mas quanto mais o tempo for passando, mais criaturas novas e originais vão aparecendo, enquanto os Digimons vão aos poucos desaparecendo desse universo. Então, se prepara, pega seu primeiro monstrinho e que comece a luta. Então faça sua coleção de monstrinhos comprando uma penca de ovos e que comece o massacre. Link pro download do jogo na descrição. E muito obrigado a V-Monsters por patrocinar esse vídeo. Comercial! Agora, se a gente for olhar para os jogos de Pokémon, existiu uma geração que tentou mudar alguns aspectos da franquia, assim como ser um reboot para ela, mas que infelizmente na sua intenção de inovar, de trazer algo novo com a sua geração, acabou condenando as próximas a fazer exatamente o contrário. Os jogos de Pokémon sempre foram simples. Bom, deixando de lado o ponto do competitivo. E na quinta geração, Pokémon lançou os jogos Black and White, que além de apenas mais um jogo da série, tentaram ser algo a mais. Eles se destacaram justamente pelas inovações que eles trouxeram, e esse motivo é o que torna essa geração uma das mais queridas pelos fãs atualmente, mas que infelizmente no seu tempo não foi tão bem recebida. Resumindo um pouco a história, o público que jogou os jogos desde o início da franquia já estava ficando mais maduro, os fãs estavam crescendo, para não dizer que estavam ficando velhos, e precisavam de algo que se adequasse a eles. Mas também, por termos as regiões interconectadas, que só expandiam o mundo Pokémon, seria necessário cada vez mais memória para armazenar todos os monstrinhos que ainda seriam criados. Então, para matar dois vizinhos com uma pedrada só, foi decidido que a quinta geração de Pokémon seria um tipo de reboot para a saga, além de ter uma história mais séria e animações novas para cada monstrinho. Quanto à história, não dá para negar que o tom mais sério acabou tornando o jogo algo ainda melhor, até porque ela acabava levantando um questionamento importante. Realmente somos os mocinhos? É realmente certo capturar os Pokémons e colocá-los para lutar uns contra os outros por esporte, por mero entretenimento? O jogo nos fazia questionar alguns aspectos do mundo no qual ele se passava, e isso nem de longe é algo ruim.
Olhando para esses pontos, o jogo poderia ter sido um tremendo sucesso, mas teve um aspecto que deixou os fãs muito incomodados, e esse foi o fato de tentar ser um reboot. Afinal, o jogo não permitia que você capturasse nenhum Pokémon de uma geração anterior. Você poderia transferi-los de outro jogo para Black and White no pós-game, mas não na campanha principal. E isso deixou os fãs revoltados, a ponto de que eles começaram a criticar muito o jogo. E o principal alvo dessas críticas, algo que se mantém até hoje, é o quesito visual de alguns Pokémons. Com muita gente acusando que o Nova tem Pokémons muito preguiçosos e com designs muito mal feitos. Mas, sinceramente, não é só o Nova que tem Pokémon feio. Toda geração de Pokémon tem pelo menos um Pokémon que é meio feio, que não é tão agradável visualmente, ou que o design é meio preguiçoso. Pokémon chave! Pokémon pilha de ovos! E sinceramente, falar que só o Nova tem Pokémon feio com design preguiçoso é uma tremenda hipocrisia. Tá, mas eu também não vou negar que ser lançado no final da vida útil do DS também não ajudou muito. Diferente de compartilhar esse vídeo e se inscrever, que isso aqui ajuda demais. Acontece que não dá pra negar as inovações que esses jogos trouxeram. O movimento das câmeras em determinados momentos, os cenários mais elaborados, os ginásios que finalmente passaram a ser diferentes por fora, dando muito mais personalidade pra cada um. E não vamos nos esquecer que esse jogo tem uma baita música popular. Cidade Acumuladora. Escuta só. Ai, me deu vontade de caminhar. E o fato de que o jogo criou uma animação nova pra cada Pokémon sem ter que cortar National Dex no meio, como um certo jogo, é um ponto que não dá pra se ignorar. Mas ainda assim, o público ignorou essas novidades do jogo ou as reduziu a quase nada, e só viu o fato de não poder capturar Pokémons antigos como um ponto negativo, o que fez o jogo ser mal recebido no seu lançamento. Então, quando Pokémon Black e White 2 foram lançados, eles tentaram corrigir os erros dos jogos anteriores. Ou seja, trouxeram os Pokémons das antigas gerações de volta para o pós-game. Mas acabaram usando demais da fórmula antiga e... sim, foram bem recebidos. E foi nesse momento que nasceu um grande problema. O que aconteceu com esses jogos foi como dizer... não importam os detalhes das animações, os Pokémons novos ou as histórias, o público só se interessa pela fórmula original e pelos monstrinhos clássicos, eles só querem mais do mesmo. Sinceramente, a decisão de manter a fórmula clássica tem total sentido, vendo pelo ponto de vista da companhia, já que uma vez que eles tentaram mudar essa fórmula, o público ficou enfurecido. Que motivação iria existir para mudar a fórmula, mesmo que um pouco? Naquele momento, não existia nenhuma. E por conta desse evento, a Pokémon Company acabou deixando seus jogos estancados, presos na mesmice por muito tempo. Com isso, a gente tem os maiores problemas de Pokémon, sendo o primeiro a falta de desenvolvimento para suas histórias, tanto nos jogos quanto no anime, e o segundo sendo a falta de inovação para os seus jogos. Por muito tempo nada foi inovado, nada melhorou. Ou se preferir, a gente pode falar que Pokémon ficou parado por tempo demais. Enquanto os anos passavam, as mudanças que a franquia ia apresentando eram mínimas. E em algum momento, os fãs iriam começar a ficar enjoados de ter sempre o mesmo jogo com quase nada de novo. Se eu for dar um exemplo da minha experiência, eu posso citar o caso de Pokémon Soul Silver e Pokémon Sword. Eu joguei Pokémon Soul Silver pela primeira vez na pandemia, e apesar de não ter derrotado o Red no final, sim, eu sei, eu sou uma decepção completa para os jogadores de Pokémon. Não quero ouvir nem mais uma palavra! Você é uma vergonha para o jogo, Yuki! Eu fiz todo o resto. Mas alguns meses antes eu tinha zerado o Pokémon Sword, e tirando pela mecânica Dynamax e pelos gráficos em 3D, as diferenças eram mínimas. Infelizmente, Pokémon Sword acabou sendo só mais do mesmo. O jogo base acaba sendo um pouco decepcionante. Um jogo de DS conseguiu ser melhor do que um jogo de Switch, e dizer isso é dizer muito. Mas, ok. Vamos deixar de lado esse meu momento de desabafo e ir direto para a conclusão desse vídeo. Eu sei que a obra de Pokémon tá finalmente mudando. O anime deixou de ser a mesma coisa a cada região, e Pokémon Legends Arceus é um jogo incrível, sendo para muitos a evolução que a franquia precisava já há muito tempo.
Não é lá muito bonito, mas é uma mudança mais do que bem-vinda para os jogos. Mas com isso eu te faço uma pergunta. Pra você que é fã da franquia, pra você que acompanha Pokémon há mais tempo, quando essas mudanças finalmente chegaram, a sensação foi de uou, que incrível, ou foi mais pra um já tava na hora? As duas coisas. As mudanças pelas quais Pokémon tem passado são boas, e isso não dá pra negar. Mas, sinceramente, eu não consigo deixar de pensar que chegaram tarde, principalmente nos jogos. E agora o que nos resta é esperar e ver se Pokémon vai continuar melhorando e inovando em suas criações, ou se vai cometer o mesmo erro mais uma vez. Bom pessoal, por hoje é isso. Um imenso obrigado a todos aqueles que me apoiaram quando o canal foi hackeado, e nos vemos na próxima inovação de Pokémon.